Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Para começar com tudo, vamos nos situar logo de cara na nossa data, domingo 17 de maio. E o nosso tema principal, que é o grande fio condutor da nossa jornada hoje, é super instigante: basta um sinal. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Essa é uma daquelas ideias que desafiam totalmente a forma como nós, seres humanos, construímos as nossas crenças. A gente tem uma tendência enorme de condicionar a fé àquilo que os nossos olhos podem ver, né? Parece que a gente só confia de verdade se acontecer algum evento externo grandioso, algo literalmente inegável. Mas será que a verdadeira fé funciona assim mesmo? É exatamente essa dinâmica super curiosa entre evidência física e confiança espiritual que nós vamos desconstruir e entender em detalhes hoje. Sabe aquela frase que a gente vira e mexe, escuta, ou de repente até mesmo já pensou, algo do tipo: nossa, se eu visse o mar vermelho se abrindo bem na minha frente, ou o maná caindo direto do céu, ou se eu presenciasse uma cura milagrosa agora, aí seria muito mais fácil crer. É uma suposição muito humana, para sermos honestos. A gente acaba acreditando que presenciar esses milagres físicos espetaculares seria como apertar um botão que solidificaria a nossa fé de forma instantânea e permanente. A gente assume que o grande problema da nossa dúvida é só uma falta de efeitos especiais divinos, por assim dizer. Mas, como nós vamos ver hoje, a história nos mostra que o coração humano é um quebra-cabeça bem mais complexo que isso. Ver com os próprios olhos nem sempre é sinônimo de uma lealdade duradoura. E o material que serve de base para a nossa análise de hoje ilustra isso de um jeito brilhante. Ele nos convida a dar um passo atrás e refletir. Por que esse desejo constante por validação, essa necessidade de sempre termos mais um sinal, pode ser, no fim das contas, uma baita de uma ilusão espiritual? O texto nos mostra que cada geração acaba pedindo um novo sinal, ignorando que os sinais já estão espalhados por toda parte. Através desse nosso estudo guiado, nós vamos investigar por que a nossa régua sobre o que é suficiente para crer precisa passar por uma mudança radical de perspectiva. Pensa num contraste histórico fascinante que simplesmente quebra aquele nosso primeiro pressuposto. Imagina os israelitas lá nos tempos bíblicos. Sim, eles tinham sinais imediatos. A gente está falando de pessoas que literalmente caminharam pelo meio do Mar Vermelho, em terra seca. Eles comeram o maná que caía do céu. Só que, incrivelmente, poucos dias depois desses milagres estrondosos, lá estavam eles duvidando e murmurando. Por que isso acontecia? Porque eles não possuíam uma Bíblia completa nas mãos. Eles não tinham a vantagem de olhar para trás e ver uma longa história do povo de Deus para refletir. Agora, qual é o grande paradoxo em relação a nós, os crentes de hoje? Nós temos nada menos que 6.000 anos de história registrada, nós possuímos as escrituras completíssimas e ainda somos testemunhas de profecias que já se cumpriram. Seguindo a lógica, deveria ser infinitamente mais fácil crer hoje do que foi para o pessoal lá no passado. Nós temos um volume contínuo de evidências muito, mas muito mais substancial do que aquele grupo caminhando no deserto. E o mais legal é detalhar exatamente quais são essas evidências que já estão nas nossas mãos. A gente não está no escuro. Primeiro, olha só o chamado de Moisés lá no livro de Deuteronômio, capítulos 4 e 8. Ele destacou com todas as letras a importância monumental de simplesmente lembrar da direção e da bondade de Deus. A memória das coisas que Deus já fez funciona como uma âncora para a gente. Segundo, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 30 e 31, o texto nos diz muito claramente que os sinais de Jesus foram escritos especificamente para que creiais. Ou seja, nós temos milênios de história registrada trabalhando a nosso favor. E terceiro, o capítulo 24 de Mateus descreve uma série de eventos que já se cumpriram e que continuam se cumprindo bem diante dos nossos olhos. A conclusão é simples. Nós já possuímos um alicerce histórico e profético que é absolutamente robusto. Exigir novos milagres físicos a essa altura do campeonato é meio que ignorar o tesouro de evidências que já foi entregue para a gente. E é com essa bagagem, compreendendo o peso das evidências que já temos, que chegamos ao nosso primeiro grande ponto: o suspiro de Jesus. O subtítulo diz: a reação divina à incredulidade. Nós vamos transitar agora para um conflito muito real que aconteceu nos tempos bíblicos. O foco é entender como o próprio Jesus reagiu àquelas pessoas que fechavam os olhos para as evidências e continuavam exigindo provas. O nosso texto base traz uma passagem fortíssima lá de Marcos capítulo 8, versículo 12. Escutem bem. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal.
Gente, essa expressão suspirando profundamente revela uma dor aguda. Pensa bem, Jesus já tinha curado cegos, multiplicado pães, ensinado com uma autoridade que ninguém jamais tinha visto. E mesmo com tudo isso, alguns grupos, como os fariseus, continuavam testando Jesus, pedindo um sinal. Esse suspiro não é de alguém que está só cansado fisicamente. É a reação dolorosa do céu diante de corações que simplesmente se recusam a aceitar as evidências cristalinas que já foram colocadas na mesa. Colocar Deus à prova por causa de uma falta de fé crônica faz literalmente o céu suspirar. O que nos leva direto ao nosso ponto 2, a verdadeira necessidade, renovação versus iluminação. Se a raiz do problema não era uma falta de sinais visíveis, o que é que aquelas pessoas realmente precisavam? E, trazendo para os nossos dias, o que nós precisamos? A resposta para esse suspiro profundo de Jesus está na diferença abismal entre essas duas coisas: renovação espiritual e mera iluminação intelectual. E o nosso material traz uma citação cirúrgica da autora Ellen G. White, no livro O Desejado de Todas as Nações, lá na página 321, que esclarece isso de uma vez por todas. Ela escreve o seguinte: esses sinais não eram aquilo de que os judeus necessitavam. Nenhuma prova meramente externa os beneficiaria. A necessidade deles não era de iluminação intelectual, mas de renovação espiritual. É isso. Essa é a chave de tudo. O problema fundamental não era uma falta de informações na cabeça, mas sim uma falta de transformação no coração. Satisfazer o intelecto com mais provas ou ficar debatendo com Deus exigindo um show de milagres pirotécnicos não muda a natureza de ninguém. O que realmente nos aproxima do divino é essa renovação espiritual que precisa acontecer todos os dias. Então, a gente chega a um ponto crucial aqui. Para resumir, nós não precisamos de mais um sinal. Nós já temos uma quantidade imensa, absurda de luz ao nosso alcance. E onde está essa luz? Na nossa própria Bíblia. Uma caminhada de fé autêntica, daquelas reais, de passo a passo com o Criador, não se constrói vivendo de espetáculo em espetáculo, pulando de um milagre para o outro. Ela é forjada na rotina, no estudo diário, na confiança naquilo que já foi revelado e na forma como a gente aplica toda essa luz histórica na nossa vida. Na verdade, o milagre diário da transformação do nosso caráter através da leitura da palavra, esse sim é o maior sinal de todos. Caminhando agora para a reta final do nosso estudo, a gente entra no terceiro e último ponto: a fé que agrada. O subtítulo diz exatamente qual é o segredo, focando no que fortalece a fé. A gente precisa dar uma ajustada no nosso foco. Se a ideia é parar de exigir sinais visuais para não provocar aquele suspiro profundo, como é que a gente cultiva a atitude certa? Como é que a gente desenvolve essa fé que realmente agrada a Deus? A resposta perfeita está num verso poderosíssimo do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 29. Acompanhem comigo. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Em vez de agir de um jeito que faça Deus suspirar, nós estamos convidados a buscar essa bem-aventurança especial. Tomé, lembra dele? Ele exigiu tocar nas feridas para poder acreditar. Jesus até atendeu esse pedido, mas logo em seguida ele pronunciou uma bênção que atravessou os séculos e chegou até nós. Uma bênção para aqueles que escolhem confiar com base no testemunho fiel da palavra, sem ficar exigindo que o milagre se materialize fisicamente na frente deles. Mas olha só, a gente precisa pontuar um detalhe extremamente importante aqui. O fato da gente não ver com os olhos físicos não quer dizer de jeito nenhum que a nossa fé tem que ser burra ou desprovida de inteligência. Deus não pede para a gente ter uma fé cega. Absolutamente não. Como a gente já conversou aqui, ele nos entregou inúmeras e fortíssimas razões históricas e bíblicas para crer. O que Deus propõe de verdade é o que a gente pode chamar de fé focada. Vamos ser realistas. Mesmo com todas as evidências na nossa mão, a dúvida ainda vai tentar encontrar um espacinho, porque a gente vive num mundo quebrado. Mas o grande segredo de uma jornada espiritual vitoriosa é escolher intencionalmente focar a nossa mente naquilo que fortalece a nossa fé, ao invés de ficar dando palco para o que enfraquece. É uma decisão diária de onde a gente vai colocar a nossa atenção. E para fechar a nossa análise de hoje com chave de ouro, eu deixo uma pergunta bem provocativa que o nosso texto base levanta para a gente pensar com carinho. Se nós tivéssemos apenas 60 segundos agora, como poderíamos descrever a nossa fé atual em Deus? Seria uma fé baseada nas evidências sólidas da palavra? Ou será que é uma fé frágil, que ainda está lá fora exigindo um sinal nos céus todos os dias? E o mais importante de tudo, o que essa nossa resposta revela sobre a verdadeira saúde e autenticidade da nossa caminhada com Ele? Fica aí a reflexão para todos nós. As evidências já estão nas nossas mãos. A decisão de focar na luz que a gente já tem é só nossa. Vamos continuar estudando, continuar mantendo foco naquilo que fortalece a nossa confiança.
Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.